Quando o assunto é vôlei feminino no Brasil, o jogo vai muito além das quadras. Aqui, a tradição pesa, o investimento conta e a torcida faz a diferença. Mas no meio de tanta rivalidade, quem realmente manda no cenário nacional? Hoje, vamos descobrir quem domina, quem decepciona e quem surpreende na elite do vôlei feminino brasileiro. Porque aqui o conteúdo de vôlei é de primeira. Durante mais de 15 anos, falar em vôlei feminino no Brasil era falar num time comandado por Bernardinho. O projeto começou ainda nos anos 90 com o nome Rexona Eds e foi se transformando até chegar ao que conhecemos hoje como Sesc Flamengo, comandado por um dos técnicos mais vitoriosos da história do esporte. O time empilhou troféus como poucos na história da Superliga. Foram nada menos do que 12 títulos nacionais, incluindo uma sequência avassaladora de conquista entre 2005 e 2017. Nenhum outro clube conseguiu manter esse nível de regularidade por tanto tempo. E não era só no Brasil que o time deixava sua marca. O Rexona também brilhou no cenário internacional, disputando edições no Campeonato Sul-Americano e chegando até a final do Mundial de Clubes, enfrentando gigantes do cenário mundial. Mas o segredo desse sucesso não só estava na prancheta do Bernardinho. O clube virou referência em formação de atletas, revelando e potencializando jogadoras que marcaram gerações. Nomes como Fofão, uma das maiores levantadoras de todos os tempos, Fernanda Venturini, Mari, Natália, Gabi, Monique, Jussiele e Roberta passaram por lá. Muitas delas foram pilares da seleção brasileira, inclusive em conquistas olímpicas. Com a saída do patrocínio da Unilever, o time migrou para o projeto Sesc Rio de Janeiro e posteriormente uniu forças com o Flamengo, formando atualmente o Sesc Flamengo, que segue disputando a elite da Superliga. Sua estrutura não é tão dominante como a época do seu auge, mas o projeto continua firme com a mesma filosofia de antes, apostar em talentos jovens, disciplina tática e DNA competitivo. Na temporada 23 e 24, o clube contou com os nomes como Sabrina Machado, Giovana e a veterana Jussiele, que segue sendo um símbolo da longevidade no vôlei, mesmo sem o mesmo poderio financeiro de antes. O Sesc Flamengo ainda brilha no pilotão de cima e se mantém como um dos projetos mais tradicionais do país. Mesmo que o time não domine mais como antes, mas a história construída no passado é simplesmente fundamental para entender o desenvolvimento do vôlei feminino brasileiro. Agora, outro clube que é sinônimo de resistência e paixão no vôlei feminino brasileiro, esse clube é Osasco. O projeto começou nos anos 90 também, mas ganhou força mesmo no início dos anos 2000, quando passou a rivalizar diretamente com o Rexona em finais históricas da Superliga. E olha, a rivalidade aqui não é exagero. Durante anos, o duelo entre Osasco e Rexona foi o que mais de acirrado existia no cenário nacional. Era uma verdadeira guerra dentro de quadra. Com sede em São Paulo, o time já passou por diversos nomes por conta dos seus patrocinadores: Finasa Osasco, Soli Nestlé e Osasco Audax. E atualmente é conhecido como Osasco São Cristóvão Saúde. Mas independente do nome, uma coisa nunca mudou: o espírito competitivo e a força da sua torcida, uma das mais fanáticas e presentes do vôlei brasileiro. O clube soma 5 títulos da Superliga e é o único time brasileiro campeão mundial de clubes, um feito histórico em 2012 em Doha, no Catar. Além disso, são múltiplos títulos paulistas, campeonatos sul-americanos e incontáveis finais que ajudaram a moldar a elite do esporte no país. E o que dizer das estrelas que vestiram essa camisa? Por lá, passaram nomes como Jaqueline, Thaísa, Sheila, Carol Gataz, Waleska, Fabiana, Adenísia, Bia, Camila Brat e Karine. Inclusive, a própria Camila Brat virou símbolo da equipe, jogando por mais de 15 temporadas com a camisa do Osasco e sendo uma das líberos mais admiradas do Brasil. Na temporada 23-24, o Osasco voltou a mostrar sua força, comandado pelo técnico Luzomar de Moura, que está à frente do time há mais de 15 anos. Mesmo em anos que o título não vem, Osasco nunca deixou de brigar. O time sempre chega aos playoffs e é constantemente figura entre os semifinalistas. Para muitos, o Osasco é o verdadeiro clube do povo no vôlei brasileiro. E a cada temporada, o time prova ainda que tem muita lenha para queimar. Se o Rexona dominou por muitos anos, o Osasco foi quem nunca saiu do páreo.
Se por outro lado temos clubes com décadas de tradição, do outro surge uma força recente que mudou o rumo da Superliga. Enquanto Osasco e o Sesc Flamengo travavam batalhas históricas no eixo Rio-São Paulo, um projeto mineiro crescia longe dos holofotes, mas quando chegou, chegou para dominar. O Praia Clube, com sede em Uberlândia, é hoje uma das maiores potências do vôlei feminino brasileiro, e isso não é por acaso. A equipe começou como coadjuvante na Superliga, mas foi ganhando espaço com seriedade, gestão eficiente e muito investimento em estrutura. O ponto de virada vem em 2017/2018. Quando o clube conquistou seu primeiro título da Superliga, derrotando o poderoso Sesc na final e mostrando que o topo tinha um novo dono. A partir dali, o Praia passou a ser figurinha carimbada nas semifinais e finais do campeonato, conquistando também o Campeonato Mineiro, Supercopa e títulos sul-americanos, e a Superliga 21 e 22, superando o rival Minas em uma final eletrizante. Esse sucesso consolidou o clube como uma verdadeira referência nacional. O time ficou conhecido por montar elencos fortes e a temporada 23/24 manteve esse padrão. O comando técnico segue em mãos firmes, mantendo a base tática sólida que fez o time crescer nos últimos anos. Outro ponto que faz o Praia Clube se destacar é o projeto como um todo. Uma estrutura de ponta, apoio multidisciplinar às atletas, investimento em base e, é claro, o envolvimento da cidade. O ginásio em Uberlândia vive lotado em jogos decisivos com uma torcida que aprendeu a amar o vôlei e abraçou de vez esse projeto vencedor. Se alguém ainda achava que Minas Gerais era dominada apenas pelo Minas Tênis Clube, o Praia chegou para mudar esse roteiro. E falando nele, se o Praia chegou para bagunçar o topo, é porque tinha um vizinho mineiro que já morava lá fazia muito tempo. Com uma camisa pesada, estrutura invejável e tradição de sobra, o Minas Tênis Clube não só resistiu à ascensão dos concorrentes, como também viveu seu próprio auge nos últimos anos. O Minas Tênis Clube de Belo Horizonte é uma verdadeira instituição do vôlei feminino brasileiro. Desde os anos 90, o clube já mostrava sua força nas quadras, mas foi a partir de 2018 que ele realmente passou a dominar com consistência a Superliga, em especial sob o comando do técnico Nicolau Negro, responsável por transformar o time em uma máquina. Foram 2 títulos da Superliga em 2018/2019 e 2020/2021, ambos com as campanhas impressionantes, além do vice-campeonato em temporadas seguintes. E não para por aí. O Minas é multicampeão estadual, tem taças de Sul-Americano de clubes, além da Supercopa e bons desempenhos no Mundial de Clube. O elenco atual segue fortíssimo. Comandando a armação das jogadas está a levantadora norte-americana Gianna Gray, que vem assumindo um papel de destaque na equipe mineira. No ataque, o time conta com a potência Kissy Nascimento, uma das principais definidoras do grupo. A recepção e consistência fica por conta da ponteira Priscila Darotti, veterana com passagens pela seleção brasileira, enquanto a jovem central Julia Kudes traz renovação e qualidade no bloqueio. E é claro, não dá para esquecer da líbero Kika Lima, sempre regular e essencial na cobertura defensiva. Além do elenco competitivo, o Minas também se destaca por sua estrutura de alto nível. O clube oferece suporte completo para as atletas, desde fisioterapia e nutrição até acompanhamento psicológico, e um centro de treinamento considerado um dos melhores da América Latina. Outro fator que pesa muito é o apoio da torcida. Os jogos na Arena Minas Tênis Clube costumam ter bom público, principalmente em fase decisiva da Superliga, o que reforça o peso da camisa e o ambiente de decisão. Mesmo diante da forte concorrência de clubes como Praia e Osasco, o Minas segue como referência de excelência e estabilidade. E a prova disso é sua consistência em estar no meio aos favoritos ao título. E se por outro lado temos gigantes que são consolidados como Minas, Sesc, Flamengo e Osasco, por outro, é impossível de ignorar a presença cada vez mais forte dos chamados clubes emergentes. Esses projetos podem não ter uma sala de troféus lotada, mas estão construindo algo sólido, investindo na base e revelando talentos e surpreendendo a cada temporada. E o primeiro nome que precisa ser citado aqui é o Barueri, projeto idealizado por José Roberto Guimarães, técnico tricampeão olímpico. Desde que surgiu, o time ficou conhecido por abrir espaço para atletas jovens e promissoras, se consolidando como uma verdadeira vitrine para o vôlei feminino brasileiro.
Nomes como Tainara, Niema, Kissy passaram pelo Barueri em momentos importantes de suas carreiras e de lá ganharam ainda mais visibilidade para vestir a camisa da seleção brasileira. Com um orçamento mais modesto em comparações aos gigantes do vôlei nacional, o Barueri aposta forte na juventude, na formação e na intensidade dentro da quadra. A equipe costuma brigar por vagas no playoffs e já protagonizou eliminações históricas, mesmo diante de adversários mais encorpados. Outro time que merece destaque é o Fluminense, que vem investindo pesado nos últimos anos para se manter entre os melhores da Superliga. O clube carioca tem um elenco competitivo e aposta no equilíbrio entre experiência e juventude. Nas temporadas recentes, o Flu contou com jogadoras como a central Dani Sebet, que é uma das peças importantes no sistema defensivo e de ataque, além de jovens talentos formados em sua base, que é uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro. Mesmo sem chegar às semifinais com frequência, o time é conhecido por fazer jogos duros contra os grandes e quebrar favoritismo, destacando-se em partidas contra equipes mais tradicionais. Embora o time tenha sido eliminado nas quartas de finais em diversas temporadas, ele sempre mostra capacidade de competir de igual para igual com as potências da Superliga. E não dá para esquecer também do Pinheiros, um dos maiores formadores de atletas do país. Apesar de não ter o mesmo apelo midiático, o clube paulista é referência em estrutura de base e revela talentos que depois brilham em clubes maiores ou até a seleção. Pinheiros aposta em elencos jovens, mas não abre mão da organização tática. Em várias temporadas, mesmo com times modestos, conseguiu avançar para os playoffs e dar muito trabalho para os outros times. E tem mais gente chegando aí. Clubes como Brasília Vôlei e Maringá têm investido em bons elencos e já começaram a chamar atenção pelo desempenho consistente e pela aposta em jogadoras que buscam retornar ao protagonismo. A cada ano, esses times menores conseguem roubar pontos preciosos dos favoritos e mostrar que o cenário do vôlei feminino brasileiro está muito equilibrado do que parece à primeira vista. E se esses clubes emergentes representam o presente e o futuro do vôlei nacional, temos o outro lado da moeda que também precisa ser analisado. O que aconteceu com os projetos tradicionais que um dia foram protagonistas e hoje sumiram do mapa? Enquanto novos clubes emergem e brigam por espaço, é impossível não lembrar de projetos que um dia brilharam na elite do vôlei feminino, mas hoje não faz mais parte da principal vitrine do esporte nacional. O primeiro nome que vem à cabeça é o lendário São Caetano, tradicionalíssimo time paulista. Por muitos anos, ele foi referência quando o assunto era revelar talentos e manter uma base competitiva. Foi de lá que surgiram nomes que se tornaram pilares da seleção brasileira. Durante os anos 2000, o time era figura carimbada nos playoffs da Superliga e fazia confrontos memoráveis contra os principais adversários do país. Mas com o passar dos anos, o clube enfrentou sérias dificuldades financeiras, perdeu patrocinadores e viu sua estrutura encolher. Essas questões levaram o time a ser rebaixado para a Superliga B. O São Caetano chegou a ficar fora da elite por um período, mas em 2023 retornou com força total à Superliga após vencer a Superliga B. Hoje, se chamando Energia 8 São Caetano, o time tenta reconstruir sua trajetória, ainda carregando a tradição de revelar novos talentos. Outro exemplo marcante é o Vôlei Futuro, da cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. Entre 2009 e 2012, o projeto viveu o auge com investimento pesado e elenco estrelados. Jogadoras como Joicinha, Fabiana Claudino e Paula Pequeno vestiram essa camisa e o time chegou a disputar finais de Superliga, além de conquistar títulos estaduais. O projeto era ousado, moderno e rapidamente conquistou seu espaço. Só que em 2012, de forma inesperada, os patrocinadores se retiraram e o projeto foi encerrado abruptamente. A decisão pegou o vôlei nacional de surpresa, já que o time era um dos maiores promissores do Brasil naquele momento. Na mesma linha, temos Macaé Esporte do Rio de Janeiro. Também teve um momento de destaque. No final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, o clube disputava a elite nacional e foi responsável por revelar boas atletas. Apesar de não ter o mesmo peso de São Caetano ou Vôlei Futuro, era um projeto relevante dentro da estrutura do vôlei feminino. Com o tempo, no entanto, foi perdendo força até desaparecer completamente no cenário profissional. Há poucas informações oficiais sobre o encerramento do projeto, mas tudo indica que, como em todos os outros casos, a falta de apoio financeiro e institucional pesou. E esses exemplos ajudam a entender um problema que ainda assombra o esporte de rendimento alto no Brasil: a dependência de patrocinadores pontuais e a ausência de um modelo sustentável de gestão. Sem sua base financeira sólida, mesmo os projetos mais vitoriosos podem ruir.
Dá para dizer que o vôlei feminino brasileiro vive um dos momentos mais equilibrados da sua história. Os tradicionais como Minas, Osasco e Sesc Flamengo continuam firmes na briga, mas a pressão dos emergentes só cresce. E os antigos gigantes que ficaram pelo caminho mostram como o cenário pode mudar rapidamente quando o investimento desaparece. Hoje, não dá para apontar apenas um clube como o dono absoluto da modalidade. A cada temporada, a disputa fica mais imprevisível, com elencos renovados, estrelas retornando da Europa, jovens pedindo passagem e ginásios voltando a encher com o apoio da torcida. Essa diversidade de forças só mostra o quanto o vôlei é gigante no Brasil. Não é exagero dizer que estamos vivendo uma nova era, onde o jogo não se decide apenas por tradição, mas sim por planejamento, base sólida e vontade de fazer a diferença.